ouvintes da Rádio Conceição. Hoje o estudo é alta tecnologia, é consultoria, é a inteligência. Ô Miguel, você acha que as empresas, você que é um homem que está diretamente ligado às empresas, você não percebe que há uma carência muito grande na área de estratégia, na área administrativa, na área de marketing? Por que há uma mortalidade de empresas assim, tão grande? A questão empresarial é muito complexa, mas nós começamos, Sérgio, pelas faculdades. Vamos falar uma coisa que o aluno... Não pela faculdade, vamos começar a falar lá do ensino primário. Isso. Lá da pré, certo? Qual é a escola que ensina uma criança a ser uma empreendedora, uma administradora? Diz uma. Que eu saiba, não. Nenhuma. A faculdade de administração ensina o cara a ser um empreendedor, ensina o cara a ser um administrador? Eu dou alguns rudimentos, algumas coisas, né? Pois é. Por quê? A primeira coisa que tinha que fazer, tem as escolas júniores, né? Mas, sim. Mas se eu fosse um coordenador de um curso de administração, se eu tivesse poder de um reitor de uma faculdade de administração, eu colocaria que o aluno entrou na faculdade de administração, ele já tem que ser inserido dentro de um contexto de administrar uma empresa na dura realidade dos fatos. Porque se cria muita historinha, muita contos de fadas, que a gente sabe que não é assim. Não é. Porque nós não fomos ensinados a ser empreendedores. Nós temos uma características de empreendedorismo muito grande. Nós temos empreendedorismo no nosso DNA. O brasileiro que nasce, ele já nasce empreendedor. Porque se ele não nasce como empreendedor, ele não chega aos 80 anos. Então, só que o que acontece? Isso é morto. Esse sentimento acaba morrendo com o passar dos anos. A pessoa não é incentivada, é ensinado que ela tem que ter um bom emprego, que ela tem que fazer um concurso público. Nada contra, eu acho que a gente precisa de pessoas que trabalham no concurso público e não está escrito que eu não vá fazer no concurso público, certo? Mas é isso que se ensina, é comprar feijão, é como fazer o arrozinho, não se instiga a criança a ser um empreendedor, como nos Estados Unidos, aquela história de vender limonada na esquina, né? Que as crianças para juntar dinheiro, aquilo faz com que a criança tenha frustrações e supera essas frustrações quando está criança ainda. O ensino americano ele tem duas coisas que o ensino brasileiro não tem. Tem tanto essa parte de empreendedorismo, também tem a parte de colocar a pessoa para falar em público. Existem muitos shows de escola, apresentações ao vivo, que muitas crianças vão e elas aprendem a falar em público com mais facilidade. Isso aqui no Brasil já não tem tanto. Isso é Então o negócio não é uma brincadeira. Não é. Vamos pensar uma coisa, uma costureira que sonha um dia ter a sua fábrica de roupa. O que ela investe? Ela investe a sua máquina de costura, o seu tempo, um tecidinho aqui, uma linha lá. Não. Ela investe o seu sonho, ela investe as suas expectativas, ela investe talvez uma família inteira. Uma escolha de vida, né, Miguel? Uma escolha de vida, certo? Só que ela não foi ensinada a administrar. Ensinaram ela a costurar, a mãe ensinou, ela fez um curso, mas faltou a escola dar uma base para ela, como calcular. Se você chegar numa costureira e dizer assim, me calcula o custo desse vestido, ela vai botar a mão na cabeça, vai meio que psicografar e dizer assim, 50 reais, prova. Ela não sabe provar. Por quê? Não sabe. Não é assim, culpa dela. Não é. Porque quando na escola eu vou ensinar matemática, por exemplo, sério, eu ensino matemática assim, vamos aprender matemática calculando o corte de um tecido, por exemplo. A criança não vai aprender muito mais fácil, levar para a vida dela uma área. Vamos aprender matemática calculando a área cúbica de uma casa, a área quadrada de um terreno. Mas, Miguel, qual a importância da teoria, então? Aparentemente, o consultor Miguel dá pouca importância à teoria. Não, a teoria, ela é de extrema importância, sério. É de extrema importância. Mas uma teoria sem aplicação, ela é inócua.
ela não produz nada. Então, por exemplo, eu pego a teoria, vamos pegar uma disciplina da administração, certo? Vamos pegar lá. TGA. Teoria Geral da Administração. Isso mesmo. Eu pego lá um teórico, tá? Vamos pegar o Peter Drucker. Peter Drucker, que é o mais conhecido aí, certo? O que o Peter Drucker fala sobre administração efetiva e administração eficaz, certo? Aí eu vou ler o livro do Peter Drucker, vou fazer um rascunho, uma dissertação, um short paper do Peter Drucker, certo? Que aplicação que eu tenho isso para minha vida, se eu só estudei na teoria? Agora sim, vamos pegar a teoria dele, que ele fala assim, que o administrador, para ser eficaz, ele tem que saber controlar o tempo. Então vamos fazer uma atividade aqui, pessoal, que vamos formar 5, 6, 7, 8 equipes, e nós temos uma tarefa para fazer num determinado tempo e vamos ver quem foi o mais eficaz. Aí eu consigo provar que a equipe que consumiu menos tempo se tornou mais eficaz do que aquela que consumiu mais tempo, por exemplo. Eu concordo. Estás entendendo? Eu estou entendendo, mas... Lembra vou te falar de uma aula que talvez tu não lembre. Que você levou uns discos de jazz para nós estudarmos criatividade e inovação, lembra? Que doideira aquela. Que doideira daquela. Vamos lá. Qual é a aplicação de eu escutar o jazz? O improviso organizacional. O improviso organizacional. Eu pergunto pro professor, vamos reunir aquela turma lá de 2004 que teve a aula. A turma João, querida. Carla, William. Aqueles cacos todos. Pensa o seguinte, será que a gente... Brincadeira, eu falo caco carinhosamente. É caco com carinho, né? Caco com carinho. Um mais querido que o outro. Dando nome, os caras vêm dando moral. Então, a empresa, existe a teoria que é aquele quadradinho arroz com feijão ali, 1 mais 1 é 2. Só que tem a parte do improviso. E a gente vive no improviso. O administrador, Célio, ele vive no improviso. Porque todo dia que amanhece um dia diferente do outro. As coisas não são iguais. Mas, Miguel, você foi um estudante também diferenciado. Porque... Não, diferenciado porque além da dedicação e tudo, mas você já veio de uma outra escola que era um grande banco. Não vou falar o nome. E você foi... Fechou. Não. Banco não fecha, é vendido. Não é vendido. Ele foi incorporado por outro. Aposto que estão muito mais ricos ainda. Com certeza. Mas voltando, o banco. Você teve quantos anos de vida bancária? Não, eu tive poucos, sério, 2 anos apenas. Mas chegou a ser subgerente, né? Não, eu era gerente de conta, né? Eu fui gerente de conta. Mas foi uma escola, a atividade de bancário também é uma escola importante. E ela te ajudou hoje nessa atuação tua de vitorioso consultor, né? Claro. Porque assim, sério, lembra? Eu até te pedi que eu ia chegar atrasado nas tuas aulas, porque eu tinha que resolver todo dia eu tinha que acabar um trabalho no banco para depois ir para a faculdade. Foi. Certo? E eu contei com o teu apoio, como eu contei com o apoio de outros professores lá, né? Até teve um dia que um professor lá, que eu não vou citar o nome dele, que ele me pegou dormindo na sala de aula, é umas 8h30 por aí. Ele pegou dormindo. E ele estava falando sobre um assunto que eu dominava, porque era minha vida, meu dia a dia. Aí ele, pra me pegar no pulo, ele me chamou. Aí eu meio que assim atordoado. Esse teu pai não era fácil, esperto. Aí ele falou assim, o Miguel vai falar sobre tal assunto. Eu falei, esse assunto é assim. Ele... Mas tu não estava dormindo? Cara, é porque é o seguinte, quem faz a faculdade é o aluno. Eu sempre quando eu dou aula, eu falo assim, meu querido, leva um rascunho para a sala de aula. Tudo que o professor falar, tu escreve. Quando chega em casa, tu passa limpo. E se tu discorda, tu coloca discordo e vai buscar por que você discorda. Se concorda, por que você concorda. Porque não adianta, Célio, eu tenho um excelente professor se eu não sou um razoável aluno. Não adianta. Ô Miguel, e nos teus clientes, assim, quais são as principais carências que tu vê? O nosso pequeno empreendedor, do nosso pequeno e médio, né? Quando tu vai visitar, quando tu vai dar tua consultoria, onde é que tu vê, assim, as principais dificuldades para sair do atoleiro, né? O empreendedor, como ele não estudou, ele não dá valor ao estudo. Você pode fazer, eu não tenho aqui dados estatísticos, mas eu posso até separar para ti lá, certo? Dos cursos
que eu faço. Se tem uma turma com 10 alunos, 7 são funcionários e 3 são donos de empresa. E pergunta para os 7, ele fala assim, não, o patrão viu a propaganda e mandou eu vir no lugar. O conhecimento fica com quem? E aí eu pergunto para ele assim, o conhecimento da aula passada, você conseguiu colocar dentro da empresa? Não, porque ele não deixou. Então, essa é uma discussão, um debate interessante. Estamos com o Miguel Moleta, o diretor-presidente da Ciência Empresarial, acompanhado aqui também do jovem engenheiro, estudante de engenharia, o Henrique, seu filho, e também do cineasta, o Christopher. Esse é um debate, eu tenho reparado, né, eu já não estou assim muito... Mas todas as minhas, muito assim que eu digo assim no cotidiano. Hoje eu sou um homem assim mais recolhido um pouco, nas minhas leituras, nas minhas reflexões. Mas o que a gente conversa e o que eu vejo, que é uma grande frente que a ciência empresarial vai ter, que vai estar destinada ao sucesso. Eu fico feliz quando eu vejo as placas, vejo o sucesso, acho a competência mercadológica de vocês, as iniciativas de fazer, por exemplo, como eu já vi aqueles mutirões do supermercado do Coque e outros, e inúmeras outras, que eu acho isso fantástico, eu acho uma coisa boa. Mas, retomando um Peter Drucker, por exemplo, retomando um Chris Ashley, retomando esse cara da quinta disciplina, Peter Senge e tantos outros nomes, eu acho que está faltando, assim, de modo geral, essa visão também, a necessidade de recuperar essa teoria, e uma necessidade de uma postura, de uma conversa, ou de inúmeras conversas inteligentes com o tomador de decisão. Quando eu comecei a minha iniciação no mundo da consultoria, isso foi logo depois de formado, né? Eu tive o privilégio de fazer parte do grupo, formou o Sebrae, era SEAG ainda, mas nós tivemos uns treinamentos importantes na área de consultoria de processo, onde começava-se a desenvolver mais o estilo de intervenção numa empresa, assim, não, quer dizer, sempre tem essas duas abordagens. Eu vou ensinar aquele grupo a fazer um sistema de custos. É necessário. Mas, paralelamente a isso, tem que ter um processo, porque o Miguel colocou uma coisa fantástica, e que acontece, é a resistência à mudança. Nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo já sabe demais, todo mundo já está entupido de conhecimento, há pouca humildade, há pouca... de retomar, depois eu quero que tu comenta isso, de retomar o que já falava o Sócrates, que é um pouco mais novo que o teu amigo Pitágoras, que dizia só sei que nada sei, mas as pessoas estão entupidas, tu vai falar para um guri novo alguma coisa, eu já sei, pai, eu já sei. E o empresário também, como normalmente ele tem uma dificuldade muito grande em teoria, ele está muito atormentado pelo problema cotidiano, o seu fluxo de caixa, o a pagar, a receber, o que é normal. Há uma dificuldade muito grande no parar, no silêncio, para uma reflexão estratégica. Sim. E para uma coisa que Miguel tem visto muitas vezes, que grande parte a causa do problema é ele. Eu mando alguém, eu faço um investimento necessário no ciência empresarial. Eu mando o meu colaborador, o Christopher, vai lá fazer o curso. E na volta eu não deixo, eu estou jogando dinheiro fora. Sim. Então há muito desperdício, eu tenho visto, Miguel, nas organizações, desperdício de água, desperdício de luz, desperdício de matéria-prima, isso é demais, mas desperdício de inteligência. Quando eu trabalhei essa disciplina com vocês, uma disciplina que eu fui feliz, eu acho, criatividade e inovação, basicamente era para a gente ajudar os alunos a pensar fora da casinha. Sabe, fugir daquele círculo conservador, da mesmice, e a gente encontra preconceitos, encontra incompreensões de outros professores, até de alunos, mas é necessário, cada vez mais, o que se falta, o que eu vejo, e aí eu passo para vocês o debate, a arte de pensar. Por favor, Miguel, falei demais, né? O entrevistado é o... Não, eu vi que o Henrique está meio amuado, meio bravo. O próprio Peter Drucker, em 1965, eu acho que é no livro Administração Lucrativa. Sim. Eu acho que esse é o livro do Peter Drucker, de 65, Administração Lucrativa. Ele 65, né? Um clássico, isso. né? Ele começa falando assim... Administração eficaz. Não, Tá. Lucrativa, Administração Lucrativa. Tá. Ele começa escrevendo assim...
O problema das empresas estadunidenses é que elas não pensam. Não pensa. Isso em 1935. E eu escrevi, continuei escrevendo por ele aí, e continuo até hoje no Brasil.